Graças e paz do Senhor Jesus, irmãos. Estou aqui novamente para deixar uma nova mensagem para o seu coração nesse dia. A nossa meditação de hoje será a partir do livro de Hebreus, Hebreus capítulo 13, versículo de número 13, versículo de número 8. Hebreus 13, verso de número 8. Diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e será para sempre. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e será para sempre. Na outra tradução diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quero fazer uma oração e nós vamos meditar nessa palavra nesta hora. Querido Deus, amado Pai Celestial, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a direção do Senhor. Fale conosco através da exposição da Tua palavra nesta hora. Nos abençoe em nome para a glória de Jesus. Amém. O texto que nós lemos é da carta aos Hebreus, versículo de número 8, do capítulo 13, onde o escritor sagrado afirma que Jesus é o mesmo. O mesmo significa que não houve mudança em Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é Deus, e sendo Deus, a palavra afirma que em Deus não há sombra, nem variação e nem mudança. Deus não pode mudar. O mesmo significa que o que ele era na eternidade passada, ele foi, agora no presente, e ele será o mesmo no futuro. Em Deus não há acréscimo, e Deus não perde também nada da sua essência no decorrer do tempo ou da eternidade ou do tempo, porque para ele não há tempo. O tempo de Deus é eternidade, mas para nós há tempo. Deus não perde nada. E a afirmativa desse texto é muito interessante, porque o escritor diz que Jesus Cristo é o mesmo. É o mesmo significa que ele não mudou e não vai mudar. Em Deus não há mudança, queridos. Esse texto traz a afirmação da divindade de Jesus. Sendo Deus, ele é o mesmo. Ele é o mesmo que ele era há 100 bilhões de anos atrás, o que ele foi 2.000 anos atrás, e ele é hoje e será daqui 300 milhões de anos à frente. Ele é o mesmo. E o mesmo significa que não há mudança nele. Não há mudança nele. O texto nos afirma que, e aí nos dá os 3 tempos, e eu quero falar nessa palavra, através desse texto aqui, eu quero pensar com você a respeito dos 3 dias ou 3 tempos da nossa vida. Nós temos 3 etapas em nossa vida como seres mortais. Deus é eterno, e sendo eterno, Deus não tem passado, Deus não tem futuro, Deus não tem nenhuma ligação com aquilo que nós entendemos por tempo. Deus vive no eterno hoje, por isso que ele viveu 10.000 anos, ele era 2.000 anos, ele é agora e será no futuro. Então ele é aquele que é o Criador da eternidade. Então em Deus não há mudança, ele é o mesmo. Mas para nós sim, quando nós falamos de tempo, de dias, de mês, de horas, segundos, de minutos, é o Cronos. Cronos é o tempo em que Deus criou e nos colocou dentro dele, e nós vivemos baseado nesse tempo que é o Cronos. E o escritor sagrado diz que Jesus ele não muda com o tempo nosso. Sabemos nós que todo ser humano muda. O que eu sou hoje
eu não serei daqui 2 anos. O que eu fui 5 anos, eu não sou o que eu sou hoje. Nós vivemos numa variação de mudança, porque somos criatura. E a criatura, ela é mutável. Ela muda, nós mudamos, Deus não. E quando a Bíblia se refere que Jesus é o mesmo, aí ele diz ontem, e é sobre esses 3 tempos que eu quero falar com você nesta hora. O ontem fala de passado, o tempo verbal do passado. Todos nós temos um passado, todos nós vivemos um passado, todos nós presenciamos um passado. O passado é o tempo que nos liga à nossa existência inicial, e dentro do passado nós estávamos lá atrás. E o passado, segundo a Bíblia, está ligado a tudo aquilo que é a nossa vida de pecado. O passado é o ontem. E o ontem, queridos, o ontem fala da nossa vida de pecado. De pecado. O passado é o ontem. E o ontem está ligado a Satanás. A Bíblia diz que Satanás, ele é o homem do passado. Ele trabalha com o passado, ele se alimenta do passado, ele vive no passado. O diabo nada mais é do que um saudosista. Ele tem todo um passado, ele conhece todo o nosso passado, ele viveu um passado, porque ele é criatura, não é eterno. E quando a Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, significa que lá no nosso passado também Jesus estava. O diabo estava lá, sim. Satanás estava no nosso passado. O diabo vivenciou conosco o nosso passado, porque vivíamos no pecado. E lá atrás, lá ontem, Satanás estava. Mas a Bíblia diz também que Jesus estava no nosso passado, porque ele estava lá ontem. Ontem significa que a presença de Jesus estava lá, mesmo nós não sabendo. O diabo usa, ele trabalha com o nosso passado. Ele usa o passado para tentar neutralizar a nossa caminhada. O inimigo, ele trabalha com o passado. Toda a acusação, tudo que ele faz, tudo que ele manipula, ele precisa de algo que já tenha acontecido. E ele tenta neutralizar a nossa caminhada, a nossa vida, o nosso presente, usando o passado. E todos nós tivemos um passado negro, um passado ruim, um passado negativo. Todos tivemos um passado do qual nós envergonhamos, principalmente todos aqueles que converteram a Cristo e voltaram-se para Deus, porque o seu passado não era maravilhoso. O inimigo usa o passado nosso para tentar atrapalhar o nosso presente. Nós não podemos realizar e viver bem hoje enquanto nós não resolvemos o nosso passado. Há muitas pessoas que vivem num passado eterno, pessoas que não conseguem sair do passado, não conseguem perdoar o seu passado, não conseguem se libertar do passado, pessoas que vivem dizendo: a minha vida anterior era bem melhor, há 10 anos atrás, 20 anos atrás eu vivia melhor. Pessoas que não conseguem se libertar, mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo vindo para a palavra, elas não conseguem se desligar do seu passado. E a Bíblia nos diz que o passado, ele é perigoso, ele nos aprisiona, ele nos tira o alvo do presente e não nos deixa ver o futuro. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem. Eu quero dizer para você que não conseguiu resolver o seu passado, Jesus estava lá no seu passado. Ele viu tudo que você viveu no seu passado. Ele sabe tudo que você
atravessou no seu passado, coisas que seu marido não sabe, sua esposa não sabe, seu pai não sabe, seus irmãos não sabem, sua família não sabe, mas Jesus viu e estava lá. E você só chegou ao presente porque Ele cuidou de você no seu passado. Mas a Bíblia nos diz, o texto sagrado diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje. A palavra hoje é o verbo presente, é o tempo presente. Tempo presente é o hoje. O hoje está ligado ao homem, porque o dia do homem, segundo a Bíblia, é hoje. Nós não temos nada a não ser o hoje, queridos. A Bíblia diz que Deus criou esse dia. O salmista nos convida a regozijarmos e alegrarmos nesse dia que criou o Senhor. O hoje é o tempo que eu tenho que viver melhor. O hoje é o tempo que eu tenho que amar. O hoje é o tempo que eu tenho que fazer o meu melhor para Deus. O hoje é o tempo que eu tenho que perdoar. O hoje é o tempo que eu tenho que desempenhar aquilo que foi me dado como incumbência. É hoje que eu tenho que fazer tudo para agradar ao Senhor, porque não tenho outro tempo se não for o hoje. E o texto diz que o hoje é o tempo do homem. No capítulo 19, versículo de número 9 de Lucas, o Evangelho de Lucas registra quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus vai até a casa de Zaqueu. Há um convite de Jesus para ir jantar com Zaqueu. Quando Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus, era um homem ansioso, ele precisava resolver a sua vida hoje, e ele vai ao encontro de Jesus hoje. E o texto sagrado diz que Jesus vai até a casa de Zaqueu, e chegando lá, Zaqueu entende a palavra, Zaqueu entende o que Jesus havia falado e ensinado. Zaqueu entende o que Jesus queria, e ele diz para o Senhor que ele estava arrependido de tudo que ele havia feito e que ele iria devolver tudo aquilo que ele havia roubado às pessoas e restituir 4 vezes mais. O versículo 8 diz isso, mas o verso 9 diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Hoje é o tempo da salvação. Não existe salvação para amanhã. As pessoas dizem: amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu vou parar para ouvir o Evangelho, amanhã eu vou servir a Deus melhor, amanhã eu conserto a minha vida, amanhã eu procuro a pessoa que eu ofendi para pedir perdão, amanhã eu vou pagar as minhas dívidas. Não, meu querido, a palavra de Deus diz que hoje é o seu tempo, hoje é meu tempo. O tempo do homem é o presente. O que nós temos para viver de melhor é o presente é hoje. Hoje é o seu tempo, hoje é meu tempo, hoje é o nosso tempo de acertar com Deus, de ser melhor pessoa, melhor filho, melhor marido, melhor obreiro, melhor crente, melhor líder, melhor cidadão. Tem que ser hoje. Hoje fala de nós consertarmos as nossas veredas no presente, não esperar o amanhã. Amanhã é um dia incerto para nós. E o texto diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, significando de que Jesus está presente no nosso hoje. Ele quer ouvir de nós o nosso melhor hoje. Ele quer ter o melhor de nós hoje. Ele quer estar conosco hoje, irmãos. E é hoje que o Espírito Santo fala com você e comigo que Jesus quer de nós o nosso melhor hoje. Os homens trabalham com o hoje porque amanhã não pertence a nós. O tempo presente é o tempo que podemos administrar. O tempo que Deus disponibiliza a nós
criaturas é o tempo presente. Nós não podemos fazer as coisas pensando no futuro, porque o futuro não é garantido, não é certo. Para nós é incerto, e Deus nos dá o tempo presente para administrarmos. Hoje é o dia para resolvermos tudo que ficou em pendência, tudo que ficou não resolvido de ontem. Nós temos o hoje. Hoje é o tempo que temos de Deus para resolvermos a nossa história e a nossa trajetória. Hoje é o tempo de acertarmos as coisas que estão em pendência. Hoje Deus chama você, chama eu, chama nós para resolvermos o nosso passado. Não deixe as coisas de ontem para amanhã. Resolva hoje. Que o Espírito Santo te ajude, meu irmão, minha irmã, a resolver essa situação hoje. Hoje é o tempo que Deus te dá para resolver. Mas a Bíblia diz que Jesus também foi ontem, Ele está hoje presente, mas Ele estará também amanhã. Amanhã fala de futuro, é um tempo futuro. O amanhã é futuro. O amanhã é um tempo que não tem fim. Porque se nós estamos vivendo hoje, eu digo amanhã. E quando chegar o amanhã, aí você diz amanhã não tem fim. O amanhã chega e não termina para nós. Aleluia. Glória a Deus. Toda vez que dissermos amanhã eu vou ver isso, chega amanhã você não resolve, aí começa outro amanhã. O amanhã é um tempo infindável. É um tempo que não termina. Ele começa e não tem fim. Sabe por quê, meu querido? Porque o amanhã fala da eternidade. Só Deus vive esse tempo. Só Deus tem esse tempo. Só Deus está nesse tempo. Esse tempo não é meu nem seu. Não podemos esperar nada para resolver amanhã, porque eu não sei se o amanhã chega para mim. O amanhã fala de um futuro, e o futuro e esse amanhã pertence a Deus. Amanhã é o dia em que nós não conhecemos. O amanhã é o dia desconhecido. O amanhã é o dia em que nós não sabemos o que nos aguarda. O amanhã é o dia em que nós não temos certeza. O amanhã, ele é incerto para nós. O amanhã é um dia obscuro. O escuro é um dia que está escondido, que vai precisar que ele chegue para que vivamos e vamos experimentar o que o amanhã nos reserva. Mas a Bíblia diz que mesmo assim Jesus Cristo estará lá no seu e no meu amanhã. A questão é, para Jesus estar nos 3 dias da nossa vida, nos 3 tempos da nossa vida, é preciso ele ser primeiro o nosso Senhor, o nosso Deus e o nosso Salvador. A Bíblia diz que amanhã é o dia que todos os homens têm medo. A morte simboliza o amanhã. Ninguém quer morrer, porque a morte nos leva para um amanhã incerto. Todos os homens têm medo da morte, porque amanhã com certeza vai chegar a sua hora, a minha hora, o meu tempo de ir para o outro lado da eternidade. O amanhã é a morte que nos aguarda, mas aqueles que têm Jesus como Deus, que é Senhor do passado nosso, que é Senhor do nosso presente, que Ele também será o Senhor do nosso futuro. Somente os que esperam e confiam no Senhor sabem que o seu amanhã está garantido, seguro,
certo e muito melhor do que o hoje e o ontem. No amanhã Jesus estará lá. Quando você e eu partirmos para a eternidade, quando Deus nos chamar para um amanhã eterno, a morte será o intermediário, a intermediária para nos levar para o amanhã. Mas sabe, querido, o que é mais confortante e que me alegra é que amanhã Jesus estará do outro lado, de braços abertos e dizendo: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança a terra, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sabe o que é isso? Quem não tem Cristo como Senhor, como Deus, como Salvador, não tem essa esperança do amanhã. Por isso todos os homens temem a morte, e alguns vão mais além dizendo: ninguém tem certeza o que será o amanhã, mas para os eleitos de Deus, para os servos de Deus, para aqueles que confiam na palavra, na promessa de Deus, que trilham esta vida vivendo para Cristo, tem certeza de que amanhã será melhor do que hoje, de que hoje é melhor do que ontem. Sabe por quê? Porque Jesus estava no seu passado, vendo tudo, e você só chegou hoje porque Ele resolveu o seu passado, Ele decidiu no seu passado que você chegaria no presente, e hoje você está vivendo o presente, meu querido, e você vai viver o futuro, é porque Jesus está no seu presente, e você verá o futuro, não um futuro qualquer, mas um futuro glorioso, um futuro bem-aventurado, um futuro feliz, um futuro eterno com aquele que é dono do tempo, do ontem, e Ele é dono do hoje, Ele é dono da eternidade, Ele é o Senhor. O amanhã somente Deus conhece, e por isso eu preciso confiar no Senhor para ter um amanhã. O amanhã é Deus que criou esse dia, Ele está no futuro, Ele pertence ao Senhor, e se nós pertencemos ao Senhor, podemos ficar tranquilos, sossegados, em paz, porque o meu futuro está garantido. Está garantido. Tiago, no capítulo 4, versículo 14 e 15, diz sobre o amanhã. Ele diz: se Deus permitir, se Deus quiser, se Deus assim quiser, nós faremos amanhã. Se Deus quiser, nós faremos amanhã. Verso 14 diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Verso 15: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O amanhã, meu querido, seu e meu, de todos aqueles que confiam no Senhor, está nas mãos de Deus. Nosso amanhã é garantido, nosso futuro é bem melhor do que o presente e será mais glorioso do que o nosso passado, porque o nosso futuro não depende de nós, nosso amanhã depende do Senhor. E se você espera nele, e se você confia nele, e se você tem ele como o seu Senhor, você pode ter certeza que o amanhã será melhor. O amanhã será muito melhor, muito melhor, muito melhor. Nosso amanhã está nas mãos daquele que é o dono da eternidade. Por isso o escritor aos Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, ou seja, ele não mudou, ele estava ontem com você, lá no ventre da sua mãe, lá quando você estava no estado de formação, nós, lá quando nós cometemos os erros mais graves, ele estava lá, mas ele também está agora, aqui e aí com você, ele está no presente, ele garante
garante o nosso presente. Ele está fazendo com que as coisas aconteçam da forma que melhor no presente, mas Ele também está trabalhando para garantir o nosso futuro. Por isso, em Mateus capítulo 6, verso 34, Jesus diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Sabe, irmãos, a nossa maior preocupação é com o futuro. O homem vive, nós vivemos preocupado com o futuro. Nós trabalhamos pensando em angariar, deixar alguma coisa de bens materiais, casa, uma conta bancária, uma boa aposentadoria. Nós pensamos em guardar dinheiro na poupança. Nós pensamos em economizar, pensando no amanhã. E muitos de nós não conseguimos viver um hoje feliz. Nós passamos o tempo do presente preocupado com o amanhã. O amanhã nos tira a paz. A preocupação com o amanhã nos tira a alegria. A preocupação com o amanhã nos tira o sossego da alma. A preocupação com o amanhã nos tira a tranquilidade. A preocupação com o amanhã nos traz doenças emocionais, físicas, mentais. E estar preocupado excessivamente com o amanhã fala de algo negativo. Fala de nós não confiarmos no Senhor. Não temos fé no Senhor. Porque o amanhã não depende do que eu guardo, do que eu faço, mas sim de Deus, do que Ele tem para mim, para você. Lembro-me de um moço que eu conheci, terminou a faculdade, ele se formou e ele estava montando seu escritório para iniciar a trabalhar e a ganhar dinheiro dentro da área pela qual ele se formou. Eu lembro desse moço, ele tinha mais ou menos 28, 30 anos de idade, e ele planejou tudo. Já estava terminando, no mês que ele iria começar a trabalhar, inaugurar o seu escritório, sofreu um acidente e morreu. Ele preocupou-se com o amanhã no presente e não se preparou para a eternidade. E nós vivemos assim. Isso revela a nossa falta de fé, de esperança. Isso revela a nossa falta de confiança no Senhor e na Sua palavra. Não é a nossa aposentadoria, não é o nosso dinheiro, nosso trabalho, as nossas economias que vão nos garantir um amanhã melhor. Mas sim o poder de Deus, a vontade de Deus, o confiar no Senhor. E por isso é preciso sabermos que, pelo texto de Mateus, Jesus fala da preocupação dos homens com o amanhã. Verso de número 34, Mateus capítulo 6, ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. A inquietação com o amanhã é o motivo de nós não termos uma vida de qualidade hoje. Feliz, alegre, porque eu vivo me martirizando hoje, preocupado com amanhã. E muitos dizem que crê no Senhor, mas não conseguem confiar em Deus para o amanhã. E ele diz: não inquieteis pelo dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. O amanhã trará os seus cuidados. E Jesus disse para você e para mim: basta você viver cada dia o seu próprio mal.
Sabe, queridos, a recomendação de Deus para ser feliz está aqui. Confiar nele para o futuro e viver para ele no presente. O motivo da infelicidade, da tristeza, das doenças, das maiorias dela que nós adquirimos é porque nos falta fé em Deus para amanhã. Para amanhã. O amanhã é dele, não é seu, não é meu. Amanhã é eternidade. Amanhã é eternidade. E Jesus diz: viva cada dia, o mal de cada dia. Não se preocupe com o amanhã. Nós queremos resolver o amanhã hoje. Isso está na natureza humana caída, que desconfia até do próprio Deus. Que o Espírito Santo ajude você, nos ajude a entendermos que o amanhã, seu e meu, depende do Senhor e não de nós. Somente Jesus conhece todo o nosso passado. E no nosso passado Ele esteve lá para nos perdoar. Ele nos perdoou o passado, irmãos, dos nossos pecados. Mas no presente Ele também está. E no presente, sabe o que Ele está fazendo com você e comigo? Ele está nos curando do passado, das sequelas, das consequências do nosso passado. Jesus está nos curando até o dia dele voltar. Ele estará curando a nossa alma do nosso passado, nos desligando do nosso passado, das feridas do nosso pecado. Mas no futuro Ele também estará lá. Sabe para quê? Para nos consolar. Nos consolar do sofrimento que o pecado produziu em nós. E mais interessante, em Apocalipse ele diz que ele vai, Apocalipse 21, ele vai apagar, ele vai tirar dos nossos olhos toda lágrimas, e vai apagar toda a memória da dor do passado, que o pecado, que o sofrimento, que esta vida, que essa existência de pecado nos produziu. Ele nos consolará. Até chegar lá, nós temos aqui o Espírito Santo Consolador, estará nos consolando no presente. Mas no futuro, Jesus nos consolará do nosso sofrimento do passado. Ele nos perdoou, está nos curando e irá nos consolar. Sabe o que é isso? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que esse Deus seja o teu Deus, seja o que vá ao encontro da sua inquietação, da sua ansiedade, da sua preocupação, das suas necessidades. E que nesta hora, nesse dia, o Espírito do Senhor que está sobre mim, está sobre a sua igreja, que está na sua palavra, atinja o seu coração e fale com você e te ajude a compreender que o Deus da Bíblia, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Que o Deus de Jacó, seja o teu, o meu, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Confie nele, entrega teu caminho ao Senhor, confie nele e tudo Ele fará. Que Deus te abençoe, te guarde e fale ao seu coração em nome de Jesus. Amém.